Olá, amigos. Estamos na nossa casa para a transmissão de mais uma palestra, um estudo que a nossa companheira Anita Assis vai nos trazer. E para iniciarmos esse estudo, vamos pedir o envolvimento dos amigos espirituais numa pequena prece, para que possamos nos envolver nas boas vibrações da nossa casa, pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos envolva, que nos intua e que possamos ter uns minutos de estudo bastante proveitosos para nós que somos tão necessitados desses momentos. Pedimos então aos amigos, trabalhadores de nossa casa, Maria de Nazaré, Jesus, nosso mestre, que abençoe a nossa companheira que irá trazer o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Bem, obrigada, Ana. Que Jesus nos abençoe nessa tarefa que vamos dar início. O estudo dessa manhã está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo o título é A Fé Transporta Montanhas. E o estudo vai do item 1 ao item 5, que é o poder da fé. Esse é um estudo que é bem atual, que muito vai nos ajudar, que muito irá nos auxiliar na condução da nossa jornada. E esse capítulo Kardec começa trazendo do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, do item de 14 a 20, versículo, melhor falando, de 14 a 20, uma passagem que acredito que muitos já conheçam, que é quando Jesus foi para junto do povo, um homem se aproximou dele, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tende piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada mais vos seria impossível. Então, Kardec, nesses próximos 4 itens, discorre sobre o poder da fé, sobre essa fé que, nesse caso aqui, trazido do Evangelho de Mateus, mostra a fé ainda vacilante dos discípulos que acompanhavam Jesus. E é interessante porque essa parábola, Jesus se toma de compaixão pelo pai do menino. E ao olhar para esse menino, considerado lunático, mas nada mais era do que estava obsediado, ele identifica uma entidade que o estava obsediando. E, tocado de compaixão por essa entidade, por esse ser desencarnado que estava acometendo o menino de graves acometimentos, ele fala ao coração desse espírito que estava envolvendo esse menino. Assim nos trouxe
uma passagem que está aqui em Joana de Ângeles, comentando sobre esse trecho. E assim, ele consegue, de alguma forma, acalmar essa entidade, acalmar esse espírito, para que ele se afaste do menino. E Joana de Ângeles nos traz que não foi só acalmar, foi dar a ele como se fosse assim uma substituição por aqueles momentos em que ele estava ligado firmemente, vinculando a sua mente, a mente do rapaz, dar a ele um refrigério, para que ele pudesse, de sua vez, dar continuidade à sua vida, para que ele pudesse entender que aquilo que ele estava fazendo não era o melhor para ele, espírito. E assim, nessa atuação de Jesus, como traz Joana de Ângeles no livro Parábolas do Evangelho, em que ela comenta várias parábolas, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E ela fala que então, a partir desse momento, esse espírito é encaminhado para tratamento e o menino então segue a sua vida. Então, interessante porque traz o poder da fé de Jesus, o poder da certeza daquilo que ele poderia e pôde fazer. E Joana de Ângeles traz que esse poder está na condição e no entendimento que Jesus trazia, que a vontade dele era a vontade do Pai. Então, aquele momento daquela vibração amorosa, primeiro em compaixão, em sentimento de compaixão pelo Pai, e depois por aquele espírito que estava ligado ao menino há tanto tempo e que estava em sofrimento também. Então, ali o sofrimento era um dos três, era do conjunto. Então, Jesus trata, através da terapia do amor, através do entendimento e da condição de não só tratar, mas como encaminhar a todos eles. E nesse aspecto, Joana de Ângeles traz, que os discípulos, por sua vez, eles vacilam nesta certeza, nesta confiança. Porque às vezes, e aí agora sou eu falando, às vezes quando queremos tomar uma iniciativa, titubeamos muito mais por nos preocuparmos com o que o outro vai achar daquilo que eu vou fazer do que com o objetivo daquela ação. E talvez, naquele momento, quando viram o menino se debatendo, e já estava se debatendo, diz aqui no Joana de Ângeles nos traz, que já estava se debatendo há algum tempo, e a multidão que o envolvia, os olhos da multidão era o que dali seria possível, o que os discípulos poderiam realizar. Então, nesse momento, nós ficamos muito envolvidos pelo externo e não pela essa nossa vontade interna. Então, esse poder é uma força que todos nós trazemos, porque Jesus, ele fala, porque em verdade vos digo, se tivesses fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda que Jesus se refere é uma cabecinha de alfinete, é bem pequenininho. Então ele compara a nossa fé, se tivéssemos uma fé da cabecinha de alfinete pequenininho, nós faríamos prodígios. Diríamos ao monte, passa daqui para lá, e o monte passaria. E nada nos seria impossível. E aí Kardec retoma o texto deste ponto do monte. Kardec fala que as montanhas, os montes que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. E Kardec traz
que é no bom sentido do poder, é ter a confiança em nossas próprias forças. O homem, quando tem confiança em si, empreende projetos materiais incríveis. E aí Kardec traz, mas aqui o foco é o moral. Então nós podemos empreender projetos de transformação do homem incríveis também. E o que seriam essas transformações? São essas dificuldades, as nossas ainda pouca incipiência, a nossa resistência à mudança, a nossa má vontade com o outro, a nossa má vontade conosco. Os preconceitos da rotina, continua Kardec, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Vou ler de novo, que a fé segura, aquela fé que tem certeza, que está confiante, que 100% da sua vontade está ligada com a vontade de Deus. Essa fé, ela promove mudanças, ela traz recursos, ela promove recursos que nos permitem vencer as nossas dificuldades. Vejam, é uma força divina que todos nós temos, que Jesus trouxe, mas que todos naquela localidade teriam e toda a humanidade tem. Porque como filhos do Pai, todos nós herdamos essa possibilidade. Então essa força, ela promove o enfrentamento das dificuldades e nos oferece os recursos para esse enfrentamento. Quando assim nos predispomos quando assim estamos realmente imbuídos desta confiança plena, desta confiança certa, essa certeza. Mas, refletindo também, nem sempre temos essa certeza. Porque se tivéssemos, diz aqui o Evangelho, nesse mesmo capítulo, no item 12, que a fé é divina ou a fé é humana, e os espíritos, um espírito protetor traz. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos, bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente, e ele fala simplesmente, o desenvolvimento das faculdades humanas. Esse é um aprendizado importante para nós. Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo que fala das potências da alma, e a potência que ele fala que é a vontade, ele também se refere, nesse mesmo trecho do Evangelho, ele fala assim, do A Fé Divina e a Fé Humana, ele fala, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, vejam, isso é um processo de entendimento, de exercício, até que um dia, automaticamente, como Jesus, estaremos 100% ligados à vontade de Deus, à vontade do Pai, e, portanto, esse poder da fé que hoje temos ele em germe, como traz aqui Leon Denis,
brotará e será vivo, como uma chama viva dentro de cada um de nós. Mas para isso, precisamos pensar, refletir de como chegar até esse momento. E Kardec continua aqui, trazendo também um outro exemplo. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e o meio de a ele chegar. De tal maneira que aquele que a possui, caminha, por assim dizer, com segurança, tanto em um como em outro caso. Ela pode fazer com que se realize grandes coisas. Então, qualquer que seja o nosso objetivo, alcançaremos. E Leon Denis fortalece essa reflexão, trazendo que do querer, porque aqui ele fala, dá uma espécie de lucidez que faz ver o objetivo que se almeja e os meios a ele chegar. A vontade é um recurso, já que é uma potência que temos. Então, o Leon Denis traz, nesse mesmo capítulo da vontade, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão direta de seus esforços. Sabe que tudo que de bem ou de bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Vejam o que Leon Denis traz. Há de se realizar mais cedo ou mais tarde, na atualidade ou na série de nossas existências. Mas, para que se realize, precisamos exercitar essa vontade, esse querer. Como a gente está comemorando 60 anos da casa, disse que Tia Vera fala que é o querer querendo. É quando a gente quer. E a gente pode aqui, quando Kardec fala a certeza de se alcançar um objetivo, vamos estabelecer um objetivo. E aí a reflexão que eu trago para cada um de nós é um objetivo interno, de mudança, de trazer um novo homem, um homem mais resplandecente, um homem com uma amplitude maior. A amplitude, ela é enorme, ela é infinita, mas às vezes nos encontramos assim. Nós podemos abrir o grau, podemos ampliar esse leque e não titubear. A vergonha, a timidez, o orgulho, o egoísmo, muitas vezes, eles nos que fica obscurecido o caminho, obstaculiza o caminho, trazem obstáculos. Então, quando eu amplio cada vez mais um pouquinho, até uma hora que, como Jesus, essa amplitude, ela vai ao infinito, ela já está plena, ela já é em si, Jesus já tinha em si essa possibilidade plena de estar ligado 100% da sua vontade, ser a vontade do Pai. Mas não importa qual é o percentual de vontade, se é que existe percentual, né? Estou trazendo aqui para o nosso linguajar, mas qual é esse nosso vínculo com o Pai? Mas nós temos. Esse é o convite trazido aqui nas minhas reflexões sobre esse poder da fé. Esse é o convite para que a gente lute o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Já que estamos num planeta dito de provas e expiações,
Vamos lutar pelo melhor. Vamos utilizar as nossas energias numa direção diferente, menos combativa e mais firme, mais resoluta, sem titubear, ou titubeando algumas vezes, mas em seguida refazendo esse movimento, porque o movimento, Joana de Ângeles também diz que quando a gente tropeça, a gente chega mais rápido no objetivo, no alvo, na meta. É isso. Mesmo tropeçando, a gente vai seguindo. Mas importante é o caminhar. Então, voltando aqui para o Leon Denis, ele traz: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Basta querer, é a vontade. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha, que pode se converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia, melhor falando, e constância. Então, vou trazer de novo aqui, olha. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Esse rejuvenescimento é o que falamos há pouco. É um novo homem nascendo. É um homem melhor. É um homem mais seguro das leis de Deus, do caminhar pela estrada do Evangelho de Nosso Senhor, que já trouxe. E a doutrina espírita, o estudo doutrinário, nos auxilia nesta compreensão, porque o estudo, Kardec traz que a fé, ela é raciocinada. Então, esse poder da fé, ele passa pelo pensamento, pela reflexão, pelo raciocínio e pelo autoconhecimento. Porque qual o caminho que eu vou tomar? Se eu não sei aonde eu vou chegar, qualquer caminho me é possível. E muitas vezes nós estamos levando a nossa vida exatamente enveredando por qualquer caminho. E não enveredando naquele caminho que eu estabeleço, nesse objetivo. Porque ele diz aqui, Kardec, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Então, o autoconhecimento nos favorece a estabelecer esse objetivo de reforma íntima para que eu seja um novo homem. Para que eu consiga mudar as características que hoje me impedem de caminhar mais bravamente perante a vida, mais feliz, como o Leon Denis traz aqui. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. E para vir a ser, ele fala, basta, é suficiente. Ele usa essa palavra, basta, que o queira com energia, com força, com vontade, com querer querendo, como dizia Tia Vera, e ele traz aqui constância. Então, não basta só querer, é preciso persistir. Também buscando as palavras de Tia Vera, daqueles que a conheceram e que nos falam de sua história, de sua forma de ser, do que ela falava, eles dizem que ela falava assim, persevera, filhinha. Vamos caprichar. Então, vamos caprichar, vamos perseverar. Então, não basta a energia, tem que ser energia, força e tem que ser constância. E por que energia? Porque energia é força, é vida. E o poder da fé é força que nós trazemos em nós, é buscar essa força que está íncita nos homens e colocar ela
ao serviço de uma nova roupagem que queremos para nós, de um novo rumo, dizer para nós mesmos, basta, porque muitas vezes, confesso, me pego, depois que eu penso, que eu ajo, de forma que eu já não quero mais agir, eu paro e penso, puxa, ainda estou fazendo, eu estou no esforço, eu não quero mais isso para mim. Eu sei que eu já mudei algumas coisas, mas eu sei que eu posso mais. Nós sempre podemos mais. E vejam, não faça essa reflexão para me deprimir, não, mas para me sacudir. Sabe, um chacoalhar. Poxa, você pode mais. Vamos lá. Porque os recursos não nos faltarão. Os recursos não nos faltam. Como diz Leon Denis e Kardec, Leon Denis reitera o que Kardec traz, nos falta é a vontade. No Livro dos Espíritos tem a pergunta que uma amiga nossa aqui da casa, né, Aninha, 909, que fala que Kardec pergunta aos espíritos, se mais ou menos assim, se todos os homens têm todos os recursos para superar as suas dificuldades. E os espíritos respondem certamente, ou seja, tem. Porém, o que falta aos homens é vontade. E quão pouca vontade, ele ainda termina, e quão pouca vontade seria necessário. Então, o que nos falta é a vontade, e às vezes é uma vontade, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Porque talvez o dia que tivermos essa certeza que é pouquinho, a gente enfrente com mais confiança, com mais coragem os desafios da vida. Falta pouquinho, porque nos falta a visão, o ponto de vista do todo. Se olharmos para trás, dessa trajetória de vida, eu não estou falando nem das vidas pretéritas, mas se olharmos para trás, nessa nossa trajetória agora, nessa encarnação, quanta coisa a gente já mudou? Quanta coisa a gente já conseguiu transformar? E quantos recursos foram necessários para essas mudanças, para eu chegar aqui ao que sou? E por que não continuar agora mais estimulada? Porque quando eu olho para trás e vejo o quanto todos nós já mudamos, por que não usar essa reflexão para me estimular para seguir adiante e fazer cada dia um pouco mais? Esse é o convite do poder da fé. Esse é o convite que Jesus trouxe, que Kardec reflexiona, que Leon Denis reitera, Joana de Anjos e tantos outros autores da literatura espírita, que os espíritos, pelas conclusões que os espíritos, as orientações dos espíritos que Kardec trouxe, já nos auxiliaram. Então, é isso. Agora, o ensino temos o conhecimento, a casa faculta inúmeros cursos. O que nos falta agora, talvez, é utilizar melhor esses recursos, otimizar o nosso tempo. Aqui também Leon Denis traz, não nesse capítulo da vontade, mas no capítulo do pensamento e a reforma do caráter, ele traz que nós deveríamos pensar melhor, que nós deveríamos ler assuntos que nos fizessem refletir, alcançando a verticalidade da vida. Já que vamos ler, já que vamos investir um tempo em determinada tarefa, que essa tarefa venha como auxílio ao nosso progresso.
E também os Espíritos trazem que nós somos co-criadores. Lá na questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação, se não me engano é 132, ele fala que somos partícipe, né, da obra divina. Ora, se somos convidados a participar da obra divina, é porque temos condição, cada um dentro da sua possibilidade. O que é bonito é essa diversidade de condições que cada um traz. Um é mais amoroso, o outro é mais determinado, aí traz a determinação com a amorosidade e flui, e auxilia uma coletividade. E Kardec continua aqui. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar a seu objetivo. A fé duvidosa sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem. E é a verdade, isso acontece. É só prestarmos atenção nas nossas reações. Às vezes, reagimos de uma forma não amigável porque estamos duvidando. Estamos titubeando ainda nas nossas decisões, enquanto que a calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. É preciso evitar confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. Porque também, quando assim nos colocamos certos dessa ajuda divina, os espíritos, que muitas vezes pedimos ajuda, eles vêm ao nosso alcance, o nosso anjo da guarda, que todos nós temos, nosso espírito protetor, ele vai buscar recursos, se ele não tiver, para nos ajudar, se assim nos colocarmos em posição de receber ajuda, porque muitas vezes ficamos dessa forma furiosa, violenta, numa força que vai para a direção equivocada e que nos envolve, coloca como se fosse uma capa protetora que blinda qualquer ajuda que possa vir. E que ajuda é essa? Nós somos seres vibrantes. Então a força vem até cada um de nós. Os fluidos benfazejos não conseguem penetrar, eles batem e voltam. Joana de Ângeles, voltando a ela, não nesse livro, um livro que eu não sei mais qual foi, que ela fala da prece da mãe. Ela fala que a mãe, quando ela faz uma prece para o seu filho, ela não deve titubear, ela deve perseverar, porque a prece, esse fluido, essa força que a prece tem, que envolve o seu filho, fica aqui, ó, vibrando. E o filho está com a capa, está blindado, mas fica, porque tem uma hora, lá no fundinho, um átimo de tempo, o filho fala, estou cansado. E abre a guarda, e nesse momentinho, nesse segundo, a prece, esse fluido benfazejo, ele entra como um raio laser, vamos chamar assim, e ilumina a mente do filho. Então, que quando nós considerarmos que aquela ação não tem uma resposta, que a gente, e é uma ação positiva, no caso, Joana de Ângeles trouxe do filho, mas pode ser para nós mesmos, para o outro, aquela ação, o que está faltando para dar certo quando é em nós mesmos?
puxa, eu estou pedindo ajuda e por que não vem? Não, ajuda vem, isso é 100% garantido. Mas o que nos falta para absorver essa ajuda e utilizá-la em nosso favor? E já caminhando aqui para o final, é o item 5, Kardec traz que o poder da fé tem uma aplicação direta e especial na ação magnética, porque por ela o homem age sobre os fluidos, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente consequência de uma lei natural. Assim como ele fala aqui no final desse capítulo, que da fé humana e divina. Se todos encarnados, estivessem bem convencidos, ou como fala Leon Denis, bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem colocar essa vontade, essa força, se quisessem colocar essa vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar até o presente se chama de prodígio, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. E Kardec traz aqui exatamente isso. Junta uma fé ardente a um grande poder fluídico, pode apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos, que não são prodígios, fazem parte do desenvolvimento das faculdades humanas. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Tem uma passagem no Evangelho que fala sobre a mulher hemorroíça. Eu vou ler aqui na Mulheres do Evangelho, esse livro de Robson Pinheiro, pelo Espírito Estevão, que fala, tem vários autores na literatura espírita que trazem. Eu trouxe esse porque eu gosto muito destas reflexões. A mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela, na ocasião, ela era da mesma época que Jesus. E naquela ocasião, não sei até quando foi isso, mas o costume que a mulher, quando estava menstruada, ela deveria ficar afastada porque ela era considerada impura. E essa jovem, ela teve esse fluxo sanguíneo ininterrupto por 12 anos. Ela perdeu, vamos assim dizer, a sua juventude, a possibilidade de casar, a possibilidade de ter filhos, a possibilidade de comungar ideia, de se relacionar com outras pessoas, porque ela ficou durante 12 anos afastada dos seus familiares e da sociedade. Seu pai e sua mãe vieram a desencarnar ao longo desse tempo e ela soube de Jesus, ela ouvia os comentários sobre as curas de Jesus. E ela foi criando dentro dela uma força, uma certeza que se ela tivesse a possibilidade de tocar as vestes de Jesus, ela seria curada. E aí começa bem interessante essa história, porque ela fala, primeiro os médicos a desenganaram, né? Que ela não iria ficar curada, que não tinha jeito, toda a medicação da ocasião foi facultada a ela e ela não conseguia superar. E aí ela começou a fazer uma reflexão sobre esse encontro com Jesus, como enfrentar esse encontro. E esse Jesus, será que nele estará a esperança dos meus dias? Confiava que talvez somente de ouvir as palavras do Rabi encontraria forças para suportar um momento crítico.
E ela já estava muito doente por esse fluxo ininterrupto durante esses 12 anos. E os médicos haviam dito, não saia de casa, vai ser perigoso, você pode vir a desfalecer, você pode vir a desencarnar. Mas ela, a força dela, a fez ir ao encontro de Jesus. Ela diz assim, no entanto, à medida que o corpo fragilizava-se, aumentava-lhe a confiança no futuro, porque Jesus, ela sabia que estava para chegar. E a certeza que fios invisíveis a conduziam. E que fios invisíveis são esses, meus amigos? Que não esses fluidos, essas ligações do mais alto que todos nós tecemos, costuramos e engrossamos através do nosso poder, do nosso o acreditar, da nossa vontade dessa possibilidade. Esses fios que todos nós estamos ligados à espiritualidade maior, ela diz, é a confiança no futuro e a certeza de que ela iria chegar. E aí ela vai se aproximando de Jesus e tem uma multidão imensa. Primeiro, ela precisou se travestir para poder sair de casa, que a roupa toda manchada, e ela foi e conseguiu, mesmo com dificuldade, se aproximar da multidão. E ao se aproximar da multidão, ela estava bem fragilizada organicamente, porém, esse poder da fé auriu recursos fluídicos e que ela conseguiu não só se aproximar de Jesus, como tocar as vestes de Jesus. E esse momento em que ela toca a veste de Jesus, Jesus fala assim, de mim saiu uma virtude, de mim saiu um fluido curador. E ele pergunta aos apóstolos do lado dele, quem foi que me tocou? E os apóstolos respondem, mas como, mestre, quem foi? Existe uma multidão, difícil saber quem tocou no Senhor. E aí ela se apresenta, né? Fui eu, mestre. E aí ele fala para ela, minha filha, a tua fé te curou. Então, nesse momento em que ele fala isso para ela, vai, que a tua fé te curou. A crença, a fidelidade que ela tinha, a certeza que esse momento que Jesus iria curá-la, que Jesus iria trazer para ela o término daquele sofrimento orgânico que trazia um sofrimento moral embutido, esta certeza, apesar de toda circunstância, aconteceu. E Jesus, então, reiterando, volta para ela e fala, vai, que a tua fé te curou. E diz aqui nesse livro que depois desse dia, ela passa a acompanhar à distância os passos de Jesus e passa a trabalhar dentro de um viés de caridade, de amor ao próximo. Então, fechando aqui, eu vou ler novamente esse trecho do final desse capítulo. A fé humana e divina, se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das nossas faculdades humanas. Então, filhinhos, como diria tia Vera, vamos caprichar e perseverar. Paz e bem a todos. Obrigada, Anita. Um excelente estudo, material para pensarmos bastante, utilizarmos em nossas meditações diárias, em nossas preces. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Uma prece de agradecimento aos espíritos valorosos, trabalhadores da nossa seara, da seara de Jesus. Esses espíritos que estão sempre conosco, sempre dispostos a
toda ajuda possível, dentro das nossas necessidades, se estamos abertos a esse contato divino, alcançamos, Senhor, a sua força, essa fé que nos move, que ela seja cada dia mais, Senhor, forte, enorme, para chegarmos até vós. Agradecemos a nossa mãe, querida mãe, doce Mãe Maria de Nazaré, que nos traz o seu carinho, a sua proteção, os seus trabalhadores, Senhora, que protegem a nossa casa, que nos envolva em sua vibração doce e amorosa. Obrigada, Jesus, obrigada ao Deus nosso Pai de misericórdia por todas as oportunidades que nos foram dadas, que possamos aproveitá-las da melhor forma que pudermos. Encerrando então esse estudo de hoje, agradecidos, dizemos graças a Deus.